Oi. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Verso 20. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Depois da leitura, nós vamos orar pelo amigo de Paulo. Nós vamos orar, continuar orando pela Estezinha, pelo Theo, a Rosângela, Dó, Lerme, Ana. Tanta gente foi já alcançada por essa gripe, né? Deus assim continue restaurando a saúde cada um deles, né? Orar pela igreja, por você, pela sua casa, pela sua família, pelas nossas vidas. Louvar a Deus pelo grande amor de Deus por nós. 1 Samuel 17, 20 diz assim: Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como seu pai Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Amém? Vamos orar também pelos nossos jovens que estão ali em Bananeira evangelizando durante 10 dias. Que Deus possa guardar cada um deles e toda aquela juventude que estão ali naquela cidade de Bananeiras pregando o evangelho. Pai, queremos colocar, Pai, diante do Senhor nossas vidas, nossa família. Queremos colocar diante do Senhor a vida do Theo, da Estezinha, irmã Rosângela, irmã Ana, Guilherme, tia Dó, o amigo do Paulo, Senhor, que sofreu o acidente. Deus, o Senhor tem poder, Deus, de visitá-lo naquele hospital, naquela UTI, Pai. Trazer ele de volta para a sua casa, Senhor, restaurando sua saúde, tocando, Deus, nessa enfermidade, Pai, trazendo de volta a vida, Pai, trazendo de volta a saúde, Senhor. Eu oro também pela tua igreja, pelo teu povo que se reúne nessa noite para adorar o teu nome, bendizer o teu nome. Tua família, Deus, que representa nessa noite a sua casa, visita cada lar, visita cada família, trazendo paz ao coração, trazendo cura para a alma, libertando, restaurando, trazendo consciência, Senhor, de que nós somos em Cristo mais do que vencedores, ó Pai. E nenhuma luta, nenhuma dor, nenhum sofrimento poderá jamais nos separar do Teu amor. Continua, Pai, dando direção à Tua igreja, instruindo a Tua igreja no caminho que devemos andar. Guarda o jovem ali, Pai, em Bananeiras, Senhor, que estão pregando a Tua palavra. Que vida se renda aos Teus pés, e que aquela cidade seja impactada com a pregação, com as boas novas do Evangelho de Jesus, trazendo vida e perdão aos pecadores daquela cidade, e que Teu Espírito convença cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Eu oro, Deus,
e pedindo que seja assim, Pai, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Coloca o tema, Joãozinho, o tema da mensagem dessa noite. Nós somos enviados para o campo de batalha. Olha aqui, irmão. Vida cristã não é um parque de diversão. Vida cristã é uma batalha, é um campo de guerra. E a gente precisa entender isso. A gente não pensar que vida cristã é um parque onde eu vou me divertir. Na minha época de criança, o parque era hoje é outra coisa, né? É muito diferente. Melhor do que quando eu era criança. Mas muito diferente, as atrações, muito diferente. Como se usa, o que vai usar, muito diferente. Mas parque é um lugar onde você vai para se divertir. Vida cristã é um campo de batalha, diariamente. Diariamente. É um campo de guerra. Davi, ele tem mais 7 irmãos. Quando os homens completavam uma certa idade, eles tinham que ir para o campo de batalha. Como Davi ainda era menor, a Bíblia diz nesse capítulo 17 que ele ia e voltava. Ia e voltava. Ele não ficava no campo de batalha por conta da idade dele. Mas esse menino, chamado por Deus, porque Deus não olha a idade, Ele prepara, Ele capacita para um compromisso e para uma tarefa pela qual Deus é poderoso para designar e preparar essa tarefa. E não depende de idade, não depende do mérito humano, depende daquele que chama, que capacita, que prepara, que escolhe. E Davi, ele é chamado pelo pai, uma idade já avançada, e diz: olha, leva alimento para seus irmãos e me traga notícia de como está lá a peleja, porque Israel está pelejando contra os filisteus. Mais uma vez, era o inimigo ferrenho de Israel, eram os filisteus. E a Bíblia diz que Davi, ele levanta e vai. Aí o texto diz assim: levantando-se, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Davi acorda cedinho. Davi deixa as ovelhas, que ele é pastor de ovelha, com um guarda de confiança, uma pessoa que ele confia. Ele prepara a alimentação, prepara tudo aquilo que ele precisa levar, e ele vai. Como é que ele vai? Ele vai segundo a ordem do seu pai. E quando ele chega no acampamento, as tropas já estão formadas para a peleja, a grito, gritando, chamando para a guerra. Agora, irmãos, eu quero tirar aqui algumas lições para nossas vidas, algumas verdades do texto, para que eu e você possamos pensar nesse ano de 2022, qual a minha posição, a minha postura diante da ameaça do Golias, quando esse homem que alguns estudiosos, eu estava lendo hoje, encontrei um que disse que ele tinha 4,60 metros. Aí, meu Deus do céu, é grande, né? Outro disse que era 3,60, quase do tamanho de uma parede dessa igreja aqui, maior do que a parede dessa igreja, não é? Imagina o susto que esse homem causava pelo seu tamanho, a armadura que ele tinha.
o aparato, ele era preparado, ele sabia lutar. O medo que ele causava nas pessoas e em outros exércitos. E esse homem, a Bíblia diz que durante 40 dias, irmão, ele sai de manhã e de tarde, dizendo: não tem homem aí não, que venha contra mim, que venha lutar comigo, durante 40 dias. Quando Davi ele chega, ele escuta esse homem afrontando o exército de Israel. Irmão, olha aqui, eu não sei o que tem se levantado e tem afrontado você, eu não sei, porque Golias aqui é uma figura que pode representar muitas possibilidades na minha vida e na sua vida. Pode ser uma vida espiritual que você está desanimado, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem vontade de ler mais a Bíblia, não tem mais vontade de orar. Quem sabe uma vida financeira, a vida emocional, relacionamento familiar, um patrão, um encarregado, colega de repartição, eu não sei. Golias pode representar aqui inúmeras possibilidades daquilo e daqueles que se levantam afrontando você, gerando medo, pânico na alma, dizendo: eu estou assustado, eu não sei o que fazer, eu estou com medo do amanhã, do meu futuro, do porvir. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Diante desses Golias que se levantam, afrontando você, aí você para e diz: eu continuo com medo e fico recuado, quietinho, eu volto atrás, eu volto para casa, ou eu assumo a ele dizendo: você tem gerado na minha vida medo, e eu tenho medo de você. O que fazer? Ou assumirmos uma posição de servos e servas do Senhor diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que tudo pode, e dizer para esse Golias que afronta, não a nós, mas o Deus que está em nosso favor, do nosso lado, dizer para ele: Golias, você é grande, você causa medo, terror, pânico, você sabe lutar, você foi preparado para isso, mas eu quero dizer para você: maior é aquele que está do nosso lado, e contra você eu não vou segundo os méritos humanos, eu não vou com as armas humanas, eu vou contra você em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos. E todo mundo saberá que existe um Deus que guarda o povo de Israel. A primeira verdade e lição que eu quero tirar do texto, irmão, é que Davi, ele tinha disposição. A Bíblia diz que Davi, ele se levantou, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Há uma disposição na vida desse homem para buscar a Deus de madrugada, para buscar a vontade de Deus de madrugada. Há uma disposição nesse homem, nesse jovem, de buscar a vontade de Deus. Não é o cansaço, não é a fadiga,
não é o sono. Nada impede e nada atrapalha desse homem descer e buscar a Deus, desse homem buscar a vontade do Senhor e força no Senhor, de buscar uma direção, de entender, irmão, que Deus é aquele que fortalece a vida daquele que tem disposição de buscar a Deus. Ele sabe que apesar das lutas, irmãos, Deus concede ao seu povo paz, vida e força, coragem para superar, para vencer, para conquistar aquilo que Deus preparou para nossas vidas. A primeira lição é disposição de Davi, a disposição desse homem. Se nós não tivermos cuidado, você vai ter disposição para tantas outras coisas, menos para ler a Bíblia e para orar, menos para numa noite chuvosa como a de ontem, não sei a hoje, você descer de madrugada, dobrar os joelhos e orar a Deus, e buscar a Deus em oração, não sei, mas corremos o risco de termos disposição para trabalhar, para voltar para trabalhar, para fazer, para estudar, tantas outras coisas, menos buscar a Deus em oração, menos ler a Bíblia diariamente, menos consultar o Evangelho para encontrarmos a vontade de Deus aqui para a nossa vida. Eu preciso pensar nisso. 2021 e 2022 eu tenho tido disposição para buscar a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. Será que eu tenho buscado Deus em primeiro lugar? Será que o reino de Deus tem sido prioridade? Será que eu entendo que eu preciso buscar a Deus enquanto posso, enquanto é dia, que a noite virá, que eu não terei mais possibilidade de buscar, porque meus olhos se fecharam? Mas buscar enquanto podemos, irmão, a certeza de que encontraremos. Buscar a Deus requer a nossa melhor disposição, requer um compromisso, um juramento, uma alegria, uma disposição de buscar a Deus enquanto nós podemos buscá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto, de adorar a Deus com toda a minha força, de todo o meu coração. E aí a Bíblia diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz: todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por isso, e por eles foram achados. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Quando temos disposição de buscar a Deus, Deus nos dará paz em toda a área de nossas vidas. Teremos paz, vivemos nessa paz, nessa graça de Deus. Disposição. Olha aqui, irmão, eu queria desafiar você a voltar para casa hoje e orar a Deus, dizer: Deus, 2020 está aqui, já chegou, e eu quero que o Senhor me dê disposição para te buscar. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso buscar a tua vontade, a tua direção, e eu quero para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha empresa, para o meu comércio, para tudo que sou, tudo que tenho, eu quero buscar com toda a disposição da minha alma a tua vontade. Disposição. Disposição. A segunda verdade do texto é renúncia, a renúncia de Davi. Deixou as ovelhas com os guarda. Davi deixa as ovelhas na proteção de um guarda.
Ele sabia que as suas ovelhas, aquelas 100 ovelhas, estavam guardadas, protegidas. Ele não deixa à toa. Ele não vai para o campo de batalha e deixa as ovelhas sozinhas, não. Ele deixa um guarda, a responsabilidade. Lembra das palavras de Jesus na cruz? 7 últimas palavras, uma delas foi assim: João, o apóstolo João, João, eis aí agora tua mãe. Maria, eis aí teu filho. O que Jesus estava dizendo para João e para Maria? João, eu cuidei da minha mãe até agora. Agora a responsabilidade é sua. Cuide da minha mãe. Cuide dela. Davi não deixa suas ovelhas a toque de caixa, irmão, desprotegida ali. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Eu não sei, num tempo de chuva como esse, dá sede. Estão com sede, irmão? Não sei se vocês estão com sede. Porque tempo de chuva a gente não fica com muita sede, né? Não sei se a gente veio correndo de casa para cá. Mas, irmão, olha, vamos fazer o máximo para a gente, na hora da mensagem, a gente não ir tomar água, porque dá para segurar. Você não sabe o quanto o pregador fica aqui pedido, sabe? Dá para a gente esperar para tomar água. Se você é um cara que tem muita sede como eu, olha, é uma bandeja de água aqui. Eu vou combinar com os diáconos. Eu vou anotar o nome de todas as pessoas que têm muita sede. Eu tenho muita sede. Se você tem muita sede, o diácono vai botar uma bandeja dessa com 5 copos para você aí no banco. Você vai ficar com 5 copos d'água. 5 copos de água ou uma garrafa de água assim no seu lado. Eu vou lhe ajudar, você vai me ajudar. Para você não estar se levantando e lá atrás tomar água. Você depois me diga, pastor, eu tenho muita sede. Pronto, eu vou botar uma garrafa de água para você. Tá certo? Você me ajuda e eu vou atender você. Tá certo? Então, a renúncia de Davi é deixar as suas ovelhas com guarda. Ele sabe que está guardada, protegida. Olha aqui, irmão. Ontem eu preguei no Betel sobre como esperarmos a volta de Jesus. Eu vou pregar essa mensagem aqui um dia. Como devemos esperar a volta de Jesus? Como nós devemos esperar? Será que eu, como pai de família, a minha família está protegida, guardada, espiritualmente falando, das setas, das ciladas do diabo? Será que eu tenho, como no acampamento, eles colocavam ao redor do acampamento um monte de carro de madeira, como um círculo assim, para proteger quem estava ali no meio ali. Será que eu tenho, pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, guardado a minha família em oração, pedindo a Deus que Deus perdoe seus pecados, suas iniquidades, sua teimosia? Será que a nossa família está guardada pela graça do Senhor? Será que o Salmo 91, ele é uma realidade, não apenas aberta ali na nossa casa, mas creio que diz o Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do poder de Deus, ele está guardado pelo Senhor. Será que nós temos renunciado, irmão, não aquilo que eu não gosto, porque deixar aquilo que eu não gosto, irmão, é fácil demais, mas é renunciar àquilo que me atrai, aquilo que eu gosto. Esse é o desafio. O que eu gosto? Passar o dia jogando videogame, isso eu não gosto não, nunca fiz na minha vida. Jogando jogo no celular, também nunca fiz isso na minha vida. Mas tem gente que sabe,
é largar isso, é renunciar para ler a Bíblia, para orar um pouquinho mais. No meu celular, eu tenho um relatório de quanto tempo eu gasto na semana no Zap e no YouTube. Eu deixo, esse relatório vem para mim toda semana. E eu olho quantas horas eu gastei no Zap, quantas horas eu gastei no YouTube, para que eu olhe e diga: meu Deus, eu estou gastando muito tempo com isso. Eu preciso ler mais a Bíblia e orar mais. Entende? Eu preciso renunciar àquilo que eu gosto, não aquilo que nós não gostamos, irmão. Aquilo que me atrai. Cristo deve ser a base da nossa renúncia. E aí Lucas 14, verso 33, a Bíblia diz assim, ó: assim pois, daquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser. A Bíblia é muito direta, é muito tranquila. Se você não renuncia tudo aquilo quanto não pode ser renunciado por você, você não é meu discípulo. Eu posso passar a vida toda na igreja me enganando, achando que sou. Agora, como será naquele grande dia, irmão? Jesus, eu preguei, eu evangelizei, eu orei, eu fiz isso, eu era assim, era assado. Jesus vai dizer: eu não conheço você, não conheço. Eu preciso renunciar por amor a Cristo. Lembra de um homem que chegou para Jesus e disse: Jesus, eu vou te seguir, eu vou. Agora, primeiro, deixa eu enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai. Meu pai está doente, está morrendo. O que Jesus disse para esse homem? Deixa os mortos enterrarem os mortos. E você vem, segue-me. Porque não tem desculpa, não tem argumento para não seguirmos a Ele. Então, irmão, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos, não pode ser meus seguidores, não pode. A Bíblia diz: se você quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas se você quiser ganhar a vida, você precisa renunciar a você mesmo, seus desejos e suas vontades. A segunda lição é: Davi, ele renuncia tudo quanto ele gosta e que lhe atrai, mas ele deixa guardado, protegido. Ele não deixa à toa. Ah, pastor, meus filhos não são impedimento de buscar a Deus. E não é, seu filho é bênção, seu filho é herança do Senhor, mas ele não pode me impedir de buscar a Deus. Ele não pode ser empecilho para buscar o Senhor, nem minha mãe, nem meu pai. Quantas histórias nós sabemos de menino jovem rico, que uma família tradicional, e o menino conhece Cristo, e os pais, por ser tradicional: não, filho, ou você nega tudo isso, ou você sai de casa. E aquele jovem, ele diz: eu quero continuar com Jesus. Nós temos pronto, a mãe do Theo, que nós oramos, a Thelma, ela era recepcionista de um casal de médicos em João Pessoa, que a filha dela foi estudar na Cidade Viva. O que é Cidade Viva, para quem não sabe? Cidade Viva é uma igreja batista do pastor Sérgio Queiroz, onde tem uma escola. Uma igreja tem uma escola. E essa menina, filha desse casal de médico tradicional de João Pessoa, a menina vai para essa escola, conhece o Evangelho e entrega a vida a Jesus. Os pais não sabem o que fazer. O que eu vou fazer agora? A menina só quer saber de igreja, de evangelho, de oração, de estar com os jovens da igreja. O que eu vou fazer?
já ofereci prêmio, presente, para ela largar com tudo isso, mas ela não quer. Ela quer Jesus, ela quer a igreja. E essa menina, ela decidiu: olha, eu continuo, papai e mamãe, com Jesus. Eu continuo com Ele. Renunciar aquilo que me atrai para um bem maior, para um gozo maior, para um final glorioso. Irmão, tudo aqui vai findar e vai passar, mas a vida com Deus é para sempre. Renuncie os seus desejos e suas inclinações e vontade e convite para esse prazer, nesse mundo, para que você possa gozar e desfrutar de uma eternidade que nunca acaba. Nunca vai acabar. E aí? Entende? A terceira lição é que Davi é obediente. A obediência de Davi. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada à disposição, deixou as ovelhas a um guarda, renúncia, carregou-se e partiu. E fez como seu pai Jessé lhe ordenara. Irmãos, obediência. A obediência, irmão, ela ganha um sentido de acolher a palavra ouvida, passando a viver por causa da importância de quem disse aquela palavra. Olha só, eu vou definir aqui o que é obediência. Obediência é você acolher a palavra ouvida e colocar em prática essa palavra por causa da importância daquele que falou. Daquele que falou. Então vamos lá. Porque eu devo obedecer essa palavra que eu estou ouvindo? Porque quem está falando com a igreja é Jesus de Nazaré. Por isso que nós devemos obedecer, por causa daquele que fala, daquele que está transmitindo a palavra, que é Cristo Jesus. Porque se eu desobedeço, eu estou desobedecendo a Cristo. Por isso que aquele que prega é um canal dessa palavra, que é a palavra de Deus e não humana, palavra espiritual, palavra do céu. E quem prega aqui é canal e está transmitindo palavra do céu, palavra de Deus. E quando eu escuto essa palavra, eu obedeço, porque aquele que é e que fala, ele deve toda a minha obediência, que é o Senhor Jesus. Atos 5, 29, o doutor Lucas diz assim, Atos 5, 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos lá. Tem gente que pega essa palavra e diz: eu obedeço a Deus e não obedeço a pastor. Não é a mim não, é a você. Essa palavra é você, homem, é você, ser humano. Importa obedecer a Deus do que a mim mesmo. Importa obedecer a Deus do que os meus desejos, do que as minhas vontades, daquilo que desejo, daquilo que quero, da minha teimosia. Importa obedecer a Deus do que a mim mesmo. É isso que ele está dizendo, irmão. E aí, irmão, Hebreus 11, verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Olha aqui, irmão. Existem coisas que isso é de todo ser humano, não é de um grupo ou de uma etnia, de um povo, não, é do ser humano. Por exemplo, fechar a porta só depois que é roubado
Só Jesus, né, irmão? Só Jesus. Só dá valor depois que perde. Isso é da gente. Agora olha aqui, Noé pela fé, divinamente instruído acerca do que iria acontecer. O que iria acontecer? Se você ler Gênesis 6, coloca aí, Joãozinho. Coloca aí para a gente ler. Gênesis 6. Olha o que ia acontecer. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vai, Joãozinho. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aí já olhava pela palha. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é o quê? O homem é o quê? É carnal, irmão. Só dá vazão à carne, só dá vazão ao que a carne deseja. Tem gente que diz: pastor, olha, eu pequei porque a carne é fraca. Ô terra de mistério, tu sabe que a carne é fraca, então crucifica essa carne na cruz. Vai para os pés de Jesus. Corre, foge. Você não já sabe? Desculpa de amarelo é comer barro, e desculpa da aleijada é feira ruim. Não tem desculpa para Deus, irmão. E aí o homem é carnal e os seus dias serão, irmão, sabe quantos anos Matusalém viveu? 954. Olha o tempo que esse povo vivia. Por conta do pecado do homem, passou a viver 120 anos. 80 já, cadeira de balanço. Olha o quanto reduziu. Olha o quanto diminuiu. O homem vivia 500, Noé viveu 600. Não, com 600 anos, com 100 anos, Noé tinha 600 anos para construir a arca. Vai lá, Joãozinho. Ora, aquele tempo havia gigante na terra. E também depois os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Vou parar aqui, você lê em casa. Olha só. Se Deus divinamente instrui Noé para ele aparelhar, construir uma arca para salvar a sua família, porque os homens, os desígnios, a maldade havia multiplicado naqueles dias, certo? E Noé atende e obedece a instrução de Deus e a direção de Deus para construir, para salvar a sua casa. Olha aqui, você está pensando que os dias que nós estamos vivendo é diferente dos dias de Noé? Eu vou dizer uma verdade para você: é muito pior. É muito pior do que os dias de Noé. Muito pior. Você já pensou, irmão? Você já pensou, irmão? Um ser humano pegar uma criança de 3 meses, irmão. Você já pensou? Você já pensou aqui de onde eu vim aqui, pertinho de Araruna, Pacifica, a mulher acabou o casamento, o cara pegou uma arma, matou a mulher, matou a sogra, matou a filha de 12 anos, matou o vizinho, matou o primo e se matou agora esse ano passado aqui em Pacifica. Irmão, muito pior os dias que nós estamos vivendo do dia de Noé. Agora sabe o que aconteceu com Noé? Ele obedeceu a Deus e preparou uma arca para salvar a sua família. Você e eu não estamos nem aí na salvação da nossa casa. Estamos deixando. É assim mesmo. As coisas mudaram, as coisas modernas, as coisas diferentes. Antigamente era muito arcaica, era todo mundo quadrado. É melhor ser quadrado do que ser redondo, porque quadrado a gente tem dificuldade de enrolar, e redondo, irmão, vai com tudo, vai depressa. Nós
não estamos tendo a atenção e a obediência que deveríamos ter para salvar a nossa família, para salvar nosso casamento, salvar nossos filhos. Nós preferimos dar presente do que cuidar. Quantos pais acham que presente vai trazer esse menino? Quantas vezes eu peguei Débora e Bruna: pai, eu quero fazer curso de inglês lá na igreja no campo. Eu digo: eu pago o curso de inglês, mas você vai trabalhar lá no computador da igreja, achando que isso ia segurar elas aqui. Tivemos uma reunião com a direção da juventude, dia de voltar, e que vamos fazer a agenda. E ela chegou com Jonas e Larissa e Felipe, falou com eles: vamos. E deram uma palavra para ver se de bom grato, de coração, entende que precisa salvar a sua filha e o seu casamento. Irmãos, obedeça ao Senhor. Seja instruído por Deus para você aparelhar uma arca, não mais, né? Mas levar a sua família a Cristo, conduzir a sua família a Jesus, porque é o único que pode salvar a nossa vida. Vamos lá, quarta lição, para a gente terminar, e última. A primeira lição, a gente falou sobre disposição. Segunda lição, nós falamos sobre renúncia. Terceira lição, falamos sobre obediência. E última lição, nós vamos falar sobre prontidão. A prontidão de Davi. Olha o texto. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada à disposição, deixando as ovelhas, renúncia, carregou e partiu como lhe ordenara seu pai, obediência, e chegou ao acampamento quando já a tropa saíram para formar-se em ordem de batalha, e a grito chamavam a peleja. Prontidão. Davi estava pronto para a peleja. Irmãos, olha aqui. Se Jesus viesse agora, você está pronto para subir para o céu? Eu disse ontem lá no Betel, uma pergunta de um professor para uns alunos: se você tivesse 3 dias para viver e após você ia morrer, o que você faria? Muitos alunos disseram: eu ia tomar todas, eu ia fumar todas, eu ia pegar tudo, eu ia fazer um monte de besteira. Outros disseram: eu ia perdoar, eu ia amar, eu ia evangelizar, eu ia obedecer mais o Senhor. A resposta do professor foi: faça isso agora, porque você não sabe o dia de amanhã. Nós precisamos estar prontos hoje. E aí Paulo, em Romanos 1,15, ele diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo disse: eu já estou pronto. Devemos estar sempre pronto para realizar aquilo que é essencial na vida de uma pessoa cristã, segundo a vontade revelada de Deus. Então ouvi a voz do Senhor, irmão. O que foi que Isaías disse no capítulo 6? Então ouvi a voz do Senhor, chamando, convidando. Foi que Isaías disse: quem enviarei? Quem irá por nós? A resposta de Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu estou pronto. Se Deus te chama, irmão, se Deus te convida, será que você está pronto para sair a peleja, para fazer a obra, para evangelizar? Será que você está pronto? A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, né? Ladrão não avisa nem a hora e nem um dia. Não haverá tempo de você fazer mais nada. Então nós precisamos estar pronto hoje, agora. Por último, 2 Timóteo 1, 7 e 8 diz assim, ó: prontidão para servir ao Senhor. Olha o texto. Olha o que diz o texto.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, irmão, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe, irmão. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha das prisões, do sofrimento. Pelo contrário, vamos participar do sofrimento de Cristo, a favor desse evangelho, que é poder, que é boa nova, segundo o poder de Deus. Será que nós estamos prontos para sofrer escárnio, vergonha? Será que nós estamos prontos para sofrer por esse evangelho, pela causa do evangelho?